Muito bem, gente boa. Boa tarde, estamos de volta agora com o nosso quarto vídeo, não é assim? Muito bem, na última vez que nós conversamos, terceiro vídeo, eu concluí dizendo que o homem, o ser humano, quer ser feliz. Ele sem dúvida, ele busca a felicidade com os seus meios, com os seus próprios esforços, busca a paz do seu jeito, busca o amor, não é? Quando ele olha para o futuro, ele quer ter esperança, quer ter segurança com relação ao futuro. Quando olha para o passado também, ele quer esquecer algumas coisas. E faz isso tudo com a sua inteligência, com o seu poder, enfim, do jeito que ele consegue fazer por si só. E nós concluímos que o ser humano, o homem, não consegue ser feliz, não é? Dessa forma ele não consegue ser feliz. E fizemos uma pergunta no finzinho da aula. A pergunta foi, bom, se o homem quer ser feliz e não consegue, onde é que está a resposta para as suas demandas? Como é que ele conseguiria ser feliz? A resposta, meu amigo, é que o ser humano consegue ser feliz plenamente em Deus, quando ele busca a Deus. E em Deus o ser humano, enfim, alcança a felicidade plena. Muito bem. Então, eu talvez não tivesse dito no início, lá nas primeiras aulas, mas o tema, o nome dessa palestra que você vai fazer é relacionamento. Fala sobre relacionamentos. E dentro desse tema, a afirmação agora é que houve um tempo em que o homem tinha um relacionamento perfeito com Deus, não é? Naquela época não havia entre o homem e Deus, ou seja, no momento da criação, logo depois, não havia conflito, não havia solidão, não havia medo, não havia culpa, enfim, havia plena liberdade, essa é a verdade, não é? Mas um homem, um belo dia, por alguma razão, ele voltou as costas a Deus. Essa é a afirmação que vocês têm que fazer. O homem se rebelou contra Deus. Ele resolveu, então, seguir o quê? Seguir os seus próprios instintos, seus desejos, seu livre-arbítrio, não é? Resolveu seguir pelo seu próprio caminho, dirigir sua vida. Essa é a afirmação. E finalmente, quando o homem toma essa decisão, ele se afasta de Deus, não é? Existe aí entre o homem e Deus, cria-se uma grande barreira. Essa barreira se chama pecado, não é? Essa parede divide, não é? Então, há a morte espiritual do homem. Aí vocês poderão citar um ou outro versículo que fala, por exemplo, que todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Vocês podem usar uma ilustração, né? Pedir que o povo imagine uma manada de ovelhas e alguém solta uma bomba no meio delas. Cada uma vai para um lado, não é? Então, cada um de nós seguiu por um lado. Essa é a explicação, né? Você pode dizer também um texto de Isaías 96 que fala que as nossas iniquidades, nosso pecado, a nossa maldade separa a gente de Deus. E da mesma forma como houve essa separação, esse pecado original lá no passado, nós também pecamos a cada dia e todos os dias, não é? Então é essa separação nossa para com Deus, do homem para com Deus, ela tende a ser uma separação eterna. Então, o recado a ser dado é o seguinte, que o pecado que nós cometemos, ele cria uma barreira de separação entre nós e Deus. A gente está espiritualmente morto. E se nós viermos a morrer fisicamente, se nós viermos a morrer sem o perdão de Deus, essa separação se torna eterna.
ok? Então nós carecemos nos reaproximarmos de Deus, senão nós vamos ficar eternamente separados. Legal? A verdade, meus queridos, e nós precisamos passar isso para quem nos ouve, é que sempre o homem soube da existência de Deus, sempre. Historicamente, o homem sempre soube que existe Deus, não é? E o homem busca alcançar a Deus. Ele vai à procura de Deus, também do seu jeito, de muitas formas, não é? O ser humano sempre tentou buscar a Deus no passado e continua tentando hoje, das suas formas. Uma das formas é através das boas obras, não é? Eu faço coisas boas, eu ajudo alguém, eu pratico boas obras com a intenção de chegar até Deus. Então, boas obras é uma forma, né? Ajuda a necessitados, uma vida exemplar. No passado, vidas separadas, meditativas, não é? Mas assim é impossível chegar a Deus. Deus é perfeito. E o homem, por melhor que ele seja, por mais boas obras que faça, por mais bonzinho que seja, ele não é perfeito. Então, um pecado, por menor que seja também, não pode ficar na presença de Deus. Certo assim? Então é essa a mensagem. Uma segunda forma que o ser humano buscou de alcançar a Deus é através da religiosidade, não é? Dos deveres religiosos, de frequentar um templo, de sacrificar-se, não é? Construir templos magníficos. Então, se você pesquisar a história, todos os povos tinham esse costume, né, de buscar a Deus através da religiosidade, através de um credo, enfim. Então, segunda forma, também o homem não consegue alcançar a Deus através da religiosidade, até por causa da sua própria hipocrisia, ok? Uma terceira forma que o ser humano usa para tentar conversar com Deus é o misticismo. O misticismo é muito antigo e hoje ainda é praticado, não é? A força do pensamento positivo, filosofias. No Oriente se usam muitas filosofias, chamadas filosofias orientais, forças transcendentais, né? Regressão no tempo, contatos com seres espirituais, contato com as almas, né? Enfim, o homem busca através de rituais, mas o homem quer alcançar a Deus, ele sabe que Deus existe. Então, ele quer falar com Deus. Muito bem, mas nós sabemos que nada disso, nenhuma dessas tentativas faz com que o homem chegue a Deus, não é? É impossível, pelos seus próprios meios e esforços, o homem alcançar a Deus. Sabe por quê? Porque nenhuma fórmula mágica tem o poder de quebrar a barreira do pecado. Existe uma barreira, uma separação. E o homem não consegue ultrapassar essa barreira, não é? O homem não consegue perdoar-se a si mesmo. Como isso? Impossível. Meus amigos, nós precisamos falar para esse povo o seguinte, que da mesma forma como o homem sempre soube da presença de Deus e quis alcançá-lo, Deus também sempre soube da nossa incapacidade. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Assim, há 2000 anos atrás, nós temos que explicar a eles. Ele veio até o homem. Ele, o próprio Deus, veio até o homem. A terra é habitada por homens. Por isso ele veio como um homem. E quando veio, ele alcançou o homem. Ele veio através de uma virgem.
habitou um mundo pecador, sofreu na nossa carne, sentiu fome, sentiu sede, sorriu, chorou, viveu uma vida, fez milagres, curou cegos, curou coxos, aleijados, foi tentado pelo inimigo, como nós somos tentados, só que ele nunca pecou. Ele levou uma vida perfeita. O seu nome é Jesus. No fim da sua vida, aqui na terra, ele foi julgado, foi condenado e foi morto. Morto pelos homens, morto em uma cruz maldita. Não era devedor, não tinha culpa. Nós temos que falar sobre essa mensagem. O seu sacrifício foi o suficiente para livrar-nos do pecado. Quer dizer, a barreira que existia, ela deixou de existir. Ele quebrou a parede, tirou a separação. E hoje todos nós temos acesso. A cruz de Cristo é como se fosse uma ponte que liga o homem a Deus Pai. Nós devemos dizer não às filosofias, coisas que o homem inventa para chegar a Deus. Não à religiosidade hipócrita. Não à confiança nas boas obras. Jesus é o caminho. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele não é um dos caminhos, é o caminho. Muito bem, gente boa. Nós chegamos ao fim desse vídeo, mas tem mais um ainda para terminar, certo? E aí é o último. Muito obrigado aí pela atenção e vamos aguardar o próximo. Falou, tchau, tchau.